Se não entende um pouco de vento, deixa eu me estender um pouquinho. Vamos entender agora. Na vela olímpica, você tem uma quantidade de classes, né? São barcos iguais, entre si, que competem no mundo inteiro, em regatas, né? E que cada país seleciona o melhor daquela classe para mandar para a Olimpíada, né? Então, uma dessas classes chamava-se Tornado, que era um barco inglês, que era o mais rápido de todos, longe disparado, né? Você normalmente pelejando junto com os outros barcos aqui, parecia então parado. Eu cansei de passar por lancha e o cara horrorizado pegando no acelerador, vendo o que estava acontecendo, tinha um veleiro passando por ele. E nessa classe Tornado, eu cheguei a ser o secretário da classe no Brasil, quer dizer, o cara que tocava o negócio aqui no Brasil. E nós tivemos três medalhas olímpicas, uma de ouro e duas de bronze, que é muito raro para isso, né? E essa turma gostava muito de treinar em Búzios, que é a melhor raia do mundo. Isso ficou coroado com um campeonato mundial em Búzios, tiveram 90 barcos correndo em Búzios. Foi a coisa mais linda que você possa imaginar. Que ano? O senhor lembra? Anos e datas. Mundial, né? Mas é fácil de achar. O Google sabe. Eu fiz o levantamento da parte de esporte aqui, mais no Globo, a quantidade de informação sobre vela era quase semanal. E esse campeonato foi ali naquele terreno enorme que tem ao lado da peixaria. Sim, sei qual é. Não é onde é o clube de vela hoje não, né? Mais pra cá. Não, é Costado mesmo. Ah, sim. Ah, tá. Costado? Sim, do lado da peixaria. É aquele terreno até hoje. O terreno começa no fundo, sim. fundo da peixaria. Ali foi ali a competição? Foi ali, 90 barcos, você vê. Ainda tem algumas fotos, poucas fotos, né? Engraçado, né? Engraçado que o clube passou a ser mais pra frente Foi depois. das coisas mais lindas que eu já vi, né? Eu arranjei um barquinho para ir lá e ficar lá vendo as saídas daquele monte de barco. E então, com isso se formou um centro de vela, né, na minha casa muito importante. O Tornado é um barco raro, porque ele é muito grande, né? Ele é um barco de 20 pés de comprido, 20 pés dá 7 metros, né? De comprido. Eles não vêm mais para cá, você sabe, esse tipo de embarcação? Né? Não, o Tornado desapareceu. Ele foi substituído por um outro barco parecido, mais moderno ainda. Tá certo? Isso é normal, né? As classes olímpicas vão se... A gente ouvia muito Tornado, né? Falar em Tornado. Assim, quando a gente vê notícias de vela, realmente a gente não escuta mais. Né? É das poucas coisas que eu fico com saudade. Que aquilo voa abaixo, né? Ali pendurado lá de fora do barco, a sensação incrível de vento no saco salgado. Enfim, as minhas recordações daquele uso esportivo são melhores possíveis. O mergulho tão fantástico. O mergulho tem uma coisa que vocês não conseguem. A não ser que você seja de astronauta. É perder a sensação da gravidade. É impressionante, né? É uma sensação única, né? É uma sensação única, né? Você vira de cabeça para baixo. É incrível. E a perspectiva muda também, né? Você passa... Tudo fica mais ampliado. A rasteira na força da gravidade. Que é uma desgraça tão grande que até de noite você sente, né? Ela te imprensa de encontro com o chão da sua cama. O dia que você tiver de insônia, você lembra da gravidade. Só mais uma curiosidade, em relação à vela também. O senhor tem lembrança de algum buziano que tenha se envolvido com a... Me faz um favor. Senhor, eu ia falar isso. Não deu tempo, você soltou o senhor antes. Você tem lembrança assim, de buzianos que começaram a ter curiosidade com a vela e desenvolveram algum tipo de vontade de estar? Ou não? Ou era mais mesmo um grupo que vinha de fora?
de tudo quanto é lugar, né? Mas aqui, né, locais que começaram a ter interesse por vela, possibilidades. Por exemplo, não bem como velejador, mas tinha um gerente do Yacht Club da Costa do Sul, era um dos melhores juízes de vela que eu conheci na minha vida. Eu conhecia a fundo vela, regulamentos, era o juiz de regata, né? Você precisa de um juiz sempre. Como? Na regata. Qual era o nome dele? Não sei, acho que era Johnny, uma coisa assim. Ah, é daqui? Sim, o Johnny. Ele é cunhado do Bebeto Carola. Tá. Ele trabalhava no Yacht Club, né? Isso. Um loiro. Foi um dos melhores juízes de vela que eu conheci na vida. Não sabia disso. Eu conheci muitos juízes de vela para correr uma regata de São Paulo, na Ilha Bela, entendeu? Em Araruama, são de lugares. E a qualidade do julgado dele era melhor do que qualquer outro. Isso que nós corremos e fazemos. E ele não era muito, no clube mesmo, ele torcia um pouco o nariz, eu não sei porquê. Mas volta e meia que queriam trazer um juiz de vela. Eu disse, não, para nós quando ocorrer regata para nós, bota o Johnny, que é o melhor de longe disparado na frente dos outros. Volta e meia vinha um bobalhão lá de Niterói, fazendo um monte de bosta. Eu digo, não, por que tem esse dedo dela? Meio forte nas palavras. Tu no fim, ela. Não, muito bem. Ótimo. Tem muita história para contar para a gente ainda. Tem muitas páginas pela frente ainda. Uma coisa que eu estava para te falar, estou acabando um livro que é das coisas mais sensacionais que eu conheço. Porque eu conheço muito a Amazônia. Eu trabalhei lá, para lá e para cá. Tem um livro. Você me deu o livrinho, Eu tenho lá dois, tá? Tem um livro. Eu tinha um livro pronto sobre a história da Amazônia. Acho que o último capítulo era o melhor de todos. Eu fiz uma asneira no computador e perdi. Eu estou com preguiça de começar de novo. Mas esse livro... Diz que a segunda vez fica melhor. Quando você reescreve, fica melhor. E a preguiça? É a primeira. Chama-se Arrabalde. É um livro do João Moreira Salles. Entendeu? É o livro que eu gostaria de ter escrito sobre a Amazônia. O mais impressionante, mas por isso que eu estava aqui com motivação de falar, que no princípio ele fala muito um pouco sobre história de Búzios, não sei o quê, e todos aqueles livros que ele cita estão aqui. Estavam na minha biblioteca, estão aqui. Toda a minha coleção de livros da Amazônia está aqui. Você estava pensando, sabe o que? Já que você voltou o assunto do acervo, é isso que eu ia falar agora. Que era, por exemplo, olha a conversa com o Bento, como é que é boa, e o Raul está registrando. A gente poderia, de repente, programar essas conversas com ele ali na sala dele. E registrar em vídeo isso. Obviamente, se ele autorizasse. Por exemplo, tá vendo? A gente está contando aqui, mas para ser um registro da nossa memória. Essas histórias são muito ricas. Lógico. Né? Olha só, cada hora que a gente conversa, a gente... Uma faceta nova da história a gente vai mergulhando cada da vez vida mais. buziana, você encontra. Já que você falou de mergulho, quando você fala, eu estou fazendo analogia do mergulho, a gente perde a gravidade quando a gente está conversando com você. Porque você começa a falar e a gente perde a sensação de tempo, de espaço e começa a mergulhar na sua história. Fazendo essa analogia, para você entender qual é a sensação que a gente tem quando está escutando o que você fala. Eu não me dou todo esse valor, não. Mas eu dou. Você pode não se dar, mas os outros dão o valor que você tem, que é intrínseco. Com certeza. Sei lá. Sei lá. Como todo mundo, tanta bobagem na vida também. Ainda bem que fez, né? Imagina se não tivesse feito. Seria não teria história. Seria um careta, hein? Não é careta, né? Não teria história. Parece um jovem falando, parece que a gente está conversando com um jovem, né? Aqui. Não, eu sou um apaixonado pela Amazônia e acho que o Brasil está fazendo há anos um crime em deixar aquilo para lá. E não tem nada a ver, na minha opinião, não tem nada a ver com
aquecimento global, não tem nada. É apenas que é muito bom negócio ter a floresta que funcionando. Sim. Só isso. Sem ela, é perda para tudo, né? Ambiente, negócio, economia. Mas vocês estão jogando fora. Não, o Brasil está jogando fora a riqueza, que é diferente. Agora, tem uma pequena coisa, assim, esperança aí. Você veja, por exemplo, eu gosto muito de história. Né? Qual é a história do Estado de São Paulo? Né? Era uma história de desmatamento, miséria não, é o Jacatatu, é o Monteiro Lobato antigo, né? Os troços antigos, a família da minha mãe toda de lá, tem bandeirantes lá, aquela história toda. E o que aconteceu depois? Aquelas terras que não valiam nada, hoje são as terras mais valiosas do mundo, porque a tecnologia moderna de recuperação das terras, entendeu? Trouxe isso. Então a esperança que essas terras que estão hoje abandonadas de uma pecuária vagabundíssima, de menos de um boi por hectare, um negócio horroroso, que amanhã comecem a ser valorizadas e o santo começa a botar aquilo para frente, contanto que não mexa no resto da mata, deixa a mata em paz. Não, e o João Graça passou um ano, quase 6 meses no Pará, que é o lugar mais atacado, né? E ele então mostra muito isso, com muita clareza, a história é muito bem feita. Aí, uma prima que não viu, que eu disse, olha, comprei esse livro que é muito bom, eu já comprei e já li. Disse, que maravilha, a Floresta Amazônica. Ele assim, a única coisa que eu conheço a Floresta Amazônica é que eu fui na Colômbia uma vez e fiquei horrorizada, apavorada e encantada, porque o avião não parava de voar em cima da floresta, passou horas e horas um jato voando em cima da floresta. Porque naquele lugar, naquele canto lá, aliás, o homem não se mexeu muito. Aquele canto noroeste da Amazônia está muito intocado aí. Já o Pará e outra coisa, você conhece isso melhor do que eu, a grande esperança hoje é a Embrapa se preocupando muito com a Amazônia. A Embrapa e o Instituto de Pesquisa da Amazônia, o INPA lá em Manaus, tem umas pesquisas fantásticas. Tem o Amazonas, tem o Centro Gold lá do Museu Belga. Instituto Gold em Belém, né? Apesar deles terem tentado destruir tudo, cortaram todas as verbas da Embrapa, do INPA, durante os 4 anos lá do... Museu Gold eu conheço. Eu tinha algumas publicações que estão aí. Tem uma, inclusive, que é uma publicação que é fantástica, que eu usei muito. Reeditaram todas as primeiras publicações sobre a Amazônia, um livrão desse tamanho. Tem tudo aí, as primeiras viagens, as primeiras acidentes. Esse material que você trouxe aqui para a biblioteca, né? Está na sala. Viu? Vocês têm na biblioteca de Búzios agora as melhores fontes de pesquisas a respeito da Amazônia, né? Mas eu, por exemplo, esse livro da Amazônia, eu não vou nem continuar, porque eu acho que esse livro do João Moreira Salles é muito mais profundo que isso. O meu, a Proust era mais só história. Né? Mas tem história interessante, aquela história do pessoal que ia no meio das aldeias e desapareciam. Eu começo meu livro com você que é historiador, com o Tratado de Tordesilhas, né? Que Dom João II passou a perna nos espanhóis brilhantemente. Brilhantemente. Começa que você fala que a linha de Tordesilhas é aqui, a linha de Tordesilhas não é em lugar nenhum.
porque ela os parâmetros não estão lá, não estão tratados. Não diz. No momento que você fez o tratado, existiam 6 ou 7 tamanhos de léguas diferentes. E lá diz apenas há tantas léguas do arquipélago de Cabo Verde. O arquipélago de Cabo Verde tem 300 quilômetros de distância. Onde é que você vai medir? Começa a medir isso. Na ilha de Boa Vista, que fica ao lado do África, na última lá, Santo Antão, que é a última a oeste, né? Ou no meio, onde é que você vai medir? Então, só aí são 300 quilômetros para lá e para cá da Brasil. É uma linha imaginária. É. Totalmente imaginária. Sim, aí os portugueses andavam por onde queriam, deram uma banana para aquela outro lado. Se você pegar a Amazônia, ela está toda dentro da fronteira espanhola. Toda. Você pode mexer 300 quilômetros na Amazônia, não é nada. Né? A linha pode passar em cima de Belém, pode passar 200 quilômetros para leste ou para oeste de Belém. Mas depois disso aí, essa Amazônia toda foi desbravada pelos brasileiros e portugueses. Né? Totalmente. A primeira viagem importante foi em 1600 e pouco, onde um português, um militar português inteiramente louco, foi de Belém a Quito, subindo o rio Amazonas a remo. Mas o mais interessante disso é que os historiadores estão se bobeando, porque eram 50, 60 barcos e 200 índios e 50 portugueses brasileiros. Me explica explica você que é historiador, como é que 1.200 índios viajam um ano inteiro remando, pescando para 50 portugueses? Eu lembro que o senhor fez essa pergunta lá nessa casa. Eu não lembro a resposta que eu dei, também não vou lembrar agora da resposta. Não sei. Porque, na minha opinião, porque em 15 dias tinha índio comendo churrasco de português. Né? É verdade. E eles fizeram isso na maior alegria e satisfação, por um motivo muito que você tem que estudar muito. Aquele Jorge Delgado, que o historiador você conhece, né? De São Paulo. Ele fez um trabalho muito interessante, aliás, que já existia sobre o casamento tupi. Quando o branco casa com a índia tupi, ela não vai para a família dele, ele vai para a família dela. João Ramalho fez em São Paulo assim. Ele chegou a casar com mais de 30 filhos. E todo português que chegava em São Paulo naquela época, 1500, ele dizia, não, para você se manter aqui, você vai casar com uma índia e vai ficar na família da Índia. As bandeiras todas eram isso. Eram índios tupis, com 10 portugueses, 100, 150 índios, para empregar os índios inimigos daqueles. Eram escravagistas, eram apoiadores, mas era índio contra índio, assessorado por os portugueses que tinham uma coisa que mexia com os índios todos, que era uma maravilha, que era o ferro. Né? Anzol, faca, enxada, né? Facão, com isso eles compravam os índios. Interessante. E tem que cortar e vai por aí afora. Uma aula para 2 historiadores. Que o Alan também é historiador. Não é aula, meu Deus do céu, é algumas ideias interessantes. Pois é. Inclusive, o artigo que eu perdi no índio foi essa viagem do Pedro Teixeira subindo o rio com 1.200 índios. E aí fui ver, assim, na equipe do Pedro Teixeira tinha 2 brasileiros casados com índios. E eles é que foram pegar os índios para fazer a coisa, e não em Belém,
em Cametá, porque provavelmente a aldeia estava lá. Cametá hoje nem existe, quer dizer, nem existe. É uma cidadezinha vagabunda, sem sentido nenhum. O mais interessante é que todo mundo acha que Belém fica na foz do Amazonas. Não tem nenhuma gota de água do Amazonas. Cametá não é uma cidade vagabunda. Belas mulheres.